Você já se sentiu preso em um ciclo de adiamento? E já percebeu o quanto isso afeta seus sonhos e a sua autoestima? Hoje eu quero falar com vocês sobre algo que afeta todos nós, a procrastinação. Bem-vindo aqui ao canal Mente em Harmonia. Meu nome é Verônica Coutinho, sou psicanalista e para falar com vocês sobre a procrastinação, eu quero contar uma historinha para vocês. Recentemente eu tive uma conversa com meu afilhado e essa conversa com ele me fez refletir profundamente sobre essa questão. Ele me trouxe uma questão da procrastinação como uma tortura. Ele foi falando, abrindo seu coração e dizendo o quanto a procrastinação estava atrasando a vida dele, os sonhos dele, e o quanto deixava ele cada vez mais distante do objetivo dele. Porque quanto mais ele procrastinava, mais a linha de pensamento do projeto que ele estava para executar ficava mais distante. Porque toda vez que ele pensa em voltar para o projeto, ele não sabe nem aonde parou. E isso se torna mais maçante e mais difícil para ele para voltar e seguir, porque eu estou sem paciência. Mas eu sei que eu tenho que fazer, eu preciso fazer. E eu não entendo por que é que eu não faço. E as palavras dele me ressoam de uma forma que me levou a um momento da minha vida onde eu também passei por isso. E me fez entender que a procrastinação não é algo só meu ou só dele. Que todos nós acabamos passando por momentos de procrastinação. Dessa forma, assim como eu dividi com ele, eu vou dividir hoje aqui com você. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre o que é a procrastinação e de repente, só de repente, você encontrar um caminho, uma luz que possa te tirar desse estado de procrastinação, fica aqui comigo que eu vou te contar agora a minha história. Em um certo momento da minha vida, eu me apaixonei por algo e comecei a estudar. E comecei a estudar inconscientemente, comecei a ler, ver cada vez que eu assistia algo que me remetia ao assunto, mais a minha mente se envolvia, mais eu estava ali, mais apaixonada eu ficava pelo assunto. Opa, mundo real, volta para a realidade, a vida é isso aqui, a realidade sua é essa. E essa paixão foi ficando para trás. Mas mesmo assim, aquilo estava no meu caminho, vinha no meu caminho, aparecia, volta. E eu continuei estudando. Inconscientemente, eu preciso lembrar para vocês que foi inconsciente, tá? Eu fui estudando e eu nem sabia o que eu estava fazendo ao certo. Eu só sabia que eu gostava daquilo e que eu estava fazendo, simplesmente. Era uma paixão, era como se fosse um hobby, sabe? Era a forma que eu tinha de me divertir e era estudando. Enfim, até o certo dia que eu falei, não, chega, agora ou você faz, agora você vai fazer e pronto, acabou, se é o que você quer, vamos fazer. Então eu resolvi que eu ia fazer. Resolvi, olha, vou fazer, agora eu não tenho mais opção. E foi assim que eu trouxe para minha mente, tá? Que eu não tinha mais opção e que eu teria de fazer de qualquer maneira. Eu teria de executar, eu coloquei como um objetivo na minha vida. Eu só não sabia que a forma que eu me coloquei para executar esse projeto como uma obrigação, isso não seria um impulso, mas sim ia transformar esse projeto em uma opressão que ia ser esmagadora para mim, dolorida. Ao me impor essa obrigação, o que eu fiz? Eu tirei de mim aquela sensação de que aquilo era a minha escolha. Aí eu fui me perdendo dentro desse projeto, o que foi me gerando angústia, me gerando ansiedade e começou a ficar algo insuportável. Aonde eu não entendia, eu vivia um misto de emoções ali. Ao mesmo tempo que eu queria fazer, eu procrastinava, sempre deixando para depois. Mas, para minha sorte, eu já estava no momento da minha vida onde eu já conseguia me olhar, me ouvir e entender um pouco sobre os meus sentimentos e as minhas emoções. E a partir desse olhar para mim mesmo, eu não me conformei com aquela situação onde
Eu estava entre o amor e o ódio, digamos assim. Fui buscar informações de como eu poderia me ver dentro daquilo de uma forma diferente e o que estava acontecendo de fato para que eu estivesse procrastinando tanto na vida. E quando eu fui buscar informação, eu tive indicação de uma revista chamada Mente e Cérebro. Nessa revista tem um artigo que fala sobre a procrastinação. E eu fui ler, li, reli, fui entendendo ali da minha forma e fazendo as minhas próprias interpretações sobre mim mesma dentro do conteúdo que ali tinha. Então eu vou falar sobre esse artigo a grosso modo e como ele mudou a minha vida e me tirou da procrastinação. O que acontece é o seguinte, cientistas fizeram pesquisa onde diz que a procrastinação, você tem mais tendência a procrastinar quando você não faz as suas próprias escolhas. É como se você não se sentisse dono da sua própria vida, é como se você não conseguisse cuidar de si mesmo, uma vez que você não faz a sua escolha. Onde alguém impõe algo para você. Procrastinar pode ser mais fácil nesse caso, porque você não teve a escolha. No meu caso, eu comecei a entender que aquele movimento que eu fiz naquele momento, de dizer que eu não tinha mais opção e que eu tinha que fazer e pronto, acabou, eu trouxe para mim uma visão de que eu estava sendo obrigada a fazer aquilo. Olha só como a mente nossa é muito louca. E eu entendo isso a partir de mim. Quero deixar claro aqui para vocês que essa é uma visão para mim. Foi a forma que eu li e interpretei dentro do meu contexto de vida e as coisas que estavam acontecendo comigo. Foi a forma a qual eu tive uma visão que me clareou e que me abriu para uma nova visão para que eu saísse do estado da procrastinação. Quando eu não me dei a opção de fazer outra coisa, eu me limitei ali. Ou seja, quando você faz algo obrigado, muito provável que você possa procrastinar sim. Passei dias refletindo sobre aquilo e me questionando. Não é o que você quer fazer? Como assim? Vamos lá. E fui me perguntando e me questionando, e toda vez que eu me questionava sobre o assunto, a resposta vinha de mim sempre a mesma. Sim, eu quero, é o que eu quero fazer. Eu vou fazer. Só que aquela angústia, aquilo não sumia. E eu acreditava dentro da leitura que estava ali, porque eu tinha me limitado. Voltei às minhas leituras de novo, que eu tinha deixado despercebida alguma coisa. Eu só dei foco àquilo que dizia que eu estava me limitando pela falta de opção. Fui lá, avaliei, porque eu quero fazer. Eu quero fazer. E aí eu fui entender um pouco mais de novo e ver como isso pode reverberar aqui na minha vida. E nesse artigo também fala que a procrastinação também pode estar ligada por questões emocionais. E eu comecei a pensar, questões emocionais, peraí. E fui avaliar de novo. E conversar com outras pessoas, e começar a ver vídeos, enfim. Mas o que foi a chave mesmo para eu encontrar uma questão emocional foi quando eu comecei a observar e me escutar dentro da minha ansiedade. Porque a minha ansiedade era grande. Eu comecei a escutar os pensamentos que eu trazia na minha ansiedade. E comecei a conversar com mais pessoas possível falando sobre o assunto. E aí eu fui me escutando, cada vez mais me escutando mais e me escutando mais. E me peguei várias vezes dizendo, só sonho. Ah, esse é meu sonho, mas eu sei que eu não tenho conhecimento suficiente para isso. Eu sei que eu vou precisar de mais tempo para ganhar mais conhecimento para poder executar isso. Opa, entendi. Então quer dizer que eu me sinto incapaz? Quando eu comecei a me ouvir, eu comecei a entender que eu procrastinava tanto realmente por uma questão emocional, porque eu não me sentia capaz. Eu acreditava que eu não tinha a capacidade de fazer aquilo porque eu não tinha conhecimento. Olha só as nossas ironias. Eu estudava, era prazeroso, e por mais que eu estudasse, eu nunca dava valor ao meu aprendizado. Acreditando que eu não tinha conhecimento, eu não sabia o que estava falando, e aí eu entendi que eu estava me desvalorizando,
não confiando no meu potencial, não confiando na minha capacidade, acreditando mais no outro do que em mim mesma. Comecei a fazer um trabalho comigo, conversando comigo mesmo, tá? Conversando comigo mesmo e conversando com outras pessoas próximas de mim, pedindo opinião e falando sobre o meu trabalho, sobre o meu projeto, o que eu queria fazer. E aí eu fui entendendo que conhecimento intelecto é só conhecimento intelecto. Porque o conhecimento real é a sua vivência, é quando você vivencia. Quando eu comecei a enxergar que o conhecimento real, ele parte da vivência. Quanto mais você vivencia, quanto mais você faz, quanto mais você executa, mais você aprende. E aí não é mais teoria. Aí você não carrega esse conhecimento como uma teoria. Você carrega esse conhecimento como vivência. Eu sei do que eu estou falando e quanto mais você vivencia, mais propriedade você tem daquilo que você faz. Então, o que eu quero dizer para vocês é que a procrastinação, ela está ligada na sua escolha. Porque quando você não tem escolha, não é dono da sua vida e você não consegue cuidar de si. Ela pode ter uma questão emocional. E eu preciso ressaltar aqui que a procrastinação é algo para você se preocupar mesmo. Porque a procrastinação, ela mexe na sua questão psíquica e física. Isso pode gerar ansiedade. Esse nível de ansiedade pode chegar num pico muito alto, que pode virar depressão. Então, o ideal é que você conheça a raiz da questão a qual você procrastina tanto. Eu contei uma história sobre mim e aonde eu venho estudando e venho me conhecendo sempre. Eu venho trabalhando o autoconhecimento há muito tempo. Então, eu consigo me observar e entender os caminhos possíveis que eu posso ir. E isso ainda não quer dizer que eu consiga fazer isso sozinha, porque eu precisei estudar, eu precisei escutar outras pessoas, eu precisei buscar ajuda. Então, assim, não deixe de buscar ajuda na questão da procrastinação. Pode sim te levar a problemas psíquicos e emocionais muito maiores do que você imagina que você pode gerar com a procrastinação. Procrastinação no nível mais elevado requer uma atenção maior e requer uma ajuda profissional às vezes. Hashtag fica a dica. E para você que tem procrastinado, talvez num trabalho, trabalha numa empresa, enfim, e está muito difícil fazer isso, eu te dou uma dica. Tente se comprometer com você ou se comprometer com um colega. De repente você está num projeto da empresa, tem vários colegas que estão no projeto, algum colega que você tem mais afinidade ou que você vê que ele conhece um pouco mais, que ele pode partilhar com você. Converse com ele, chama ele para executar esse trabalho com você, porque no momento que você se compromete, você também tem que você se envolve no projeto. E muitas vezes o que nos falta é só se envolver no projeto. Quando você se envolve, começa a fluir. Então fica uma dica. Se comprometa de alguma forma, ou com um amigo, ou com você. De alguma forma, faça esse comprometimento para que te leve a realmente executar esse projeto. Espero que vocês tenham gostado da minha história, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, e se você gostou, dá um joinha para mim, e se você tiver algum amigo que esteja procrastinando, manda esse vídeo também para ele. Talvez, só talvez, esse vídeo possa dar uma luz para ele. Desejo muito sucesso para vocês, muita luz e gratidão.